A dor de um julgamento. O que é um julgamento? Abre parênteses, porque aqui eu vou falar a minha ótica de julgamento, ok, gente? Só para deixar bem claro. Julgamento, para mim, é uma sentença que eu dou baseado na minha verdade, naquilo que eu entendo que é verdadeiro, naquilo que eu entendo que tem sentido, que tem significado, pautado no meu conhecimento, na minha história de vida, no meu caminho. Isso é um julgamento, é como se eu desse uma sentença, se aquilo está certo, se aquilo está errado, ou a pessoa tem que ter agido assim e não assado. E opinião? Opinião é um pouco diferente. Na minha compreensão, opinião começa com um espaço aberto, onde eu estou num diálogo direto com o outro, e o outro me abre espaço através de uma pergunta sobre o que você acha. E aí, claro, que eu também vou estar pautada em mim mesma, no meu caminho, no meu conhecimento, na minha história de vida, no aprendizado. Então também diz de mim, também é o meu ponto de vista. Mas com a diferença de um julgamento, no julgamento eu dou uma sentença de certo ou errado, de X ou Y, tem que fazer assim, assim, assado, e muitas vezes nem é direto para o outro. Às vezes o julgamento é feito com alguém pelas costas do outro, ou num grupo pelas costas do outro. Já uma opinião, geralmente é um diálogo, um de frente para o outro, porque o outro abriu espaço, porque você tem uma importância na vida dele ou na vida dela. Então abre um espaço porque aquela pessoa quer saber a sua opinião, porque ela considera você. Então é uma coisa direta, íntegra, ali de frente um para o outro. E também, quando eu dou a minha opinião, eu não quero convencer o outro de nada. É a minha opinião. Na minha história funcionou assim, na minha estrada eu fiz assim. Mas o outro pode ter a opinião diferente da minha, pode escolher caminho diferente do outro. Eu dou a minha opinião, deixo o outro escolher. Se a minha opinião lhe cabe, não lhe cabe, se é útil, se não é útil, se é útil, mas ele vai assim mesmo tentar outro caminho, porque ele está muito conectado com, sei lá, com uma confiança, com uma intuição, ou com o conhecimento que ele adquiriu que é diferente do meu e que ele quer fazer diferente, e para mim tá tudo bem. Na opinião, não existe um desejo de que o outro acate o que você está falando. Num julgamento, existe uma sentença. E vamos parar aqui para pensar a dor que tem em ambos os lados. Vamos pensar num julgamento. Quando eu determino uma sentença em relação a alguém ou alguma coisa, determinando se é bom ou ruim, se é certo, se é errado, por exemplo, porque é bem isso. Eu causo uma dor no outro, porque muitas vezes nem diretamente para o outro eu falo. Eu falo nas costas, por exemplo. E o outro fica sabendo, ou mesmo que eu fale direto para o outro, porque também tem a opção de falar direto para o outro, mas eu não escuto o que o outro está sentindo, eu não me importo com o que está passando na vida do outro. Eu simplesmente falo, faço uma sentença. E quando eu não escuto o outro, quando eu falo algo que o outro nem se abriu para poder perguntar, nem me pediu opinião, eu estou simplesmente julgando, eu estou simplesmente falando, eu causo uma dor muito grande no outro. Por quê? Porque eu não escutei o que o outro está sentindo, eu não conheci a história do outro, eu não coloquei o sapato que o outro está usando para ver o quanto ele aperta. Eu simplesmente, pautado na minha história, na minha opinião, né, no meu ponto de vista, na minha verdade, eu disse. Agora, esse é um lado que quase todo mundo conhece, porque todo mundo praticamente já foi julgado um dia. Então, conhece uma dor, às vezes, de uma grande injustiça que pode acontecer nos julgamentos. Agora, ninguém para pensar na dor de quem julga, que é diferente de quem opina.
opinião não tem muita dor, porque não tem tanto apego a convencer o outro. No julgamento, sim. É uma necessidade de estar certo. Você está certo naquilo que você fala, eu estou certa naquilo que eu falo, porque eu sei, existe uma arrogância. E nessa arrogância existe uma dor profunda, que ninguém olha. Que é a dor de quem está julgando. Muitas vezes aquela pessoa está conectada com uma inveja daquilo que o outro conseguiu e por alguma razão ela não conseguiu, eu não consegui, tá? Estou falando aqui do meu ponto de vista, né? Então, como a pessoa não se sente capaz, a pessoa que está julgando não se sente capaz de realizar aquilo que o outro realizou, ela julga. Ela imagina que o outro andou por caminhos tortuosos para conseguir aquilo, faz um julgamento. Mas não conhece a história do outro. Não andou com os sapatos que ele andou, não vê o tanto que aperta. Às vezes esconde uma insegurança, uma necessidade de rebaixar o outro, porque a pessoa que está julgando não confia no próprio brilho, vê o brilho do outro, fica muito insegura ou inseguro com aquele brilho, com onde a pessoa chegou, o lugar que a pessoa alcançou, e não se dá conta que aqui dentro tem uma insegurança muito grande, ou às vezes até uma falta de compromisso com a própria pessoa que julga, de trilhar o passo que o outro trilhou para ter bons resultados. Representa também uma mesquinhez de quem julga, um desprezo, um desmerecimento do esforço do outro, uma arrogância muito grande. E aqui eu não tô falando de juiz, tá, gente? Porque o juiz, o papel dele é ali dar uma sentença. Eu tô falando de julgamento aqui na nossa vida cotidiana, no dia a dia. Coisas tão comuns, né, na nossa experiência. E quando é que a gente começa a aprender a diferença, né, com clareza, a diferença de julgar e dar opinião? Quando a gente começa a ampliar a nossa própria consciência e entender que o caminho que a gente trilha pode ser completamente diferente do que o outro trilha, o que eu almejo é diferente do que o outro almeja, eu tenho o meu próprio brilho, o outro tem o brilho dele, o brilho do outro não desmerece o meu brilho. Então, toda vez que eu vejo um julgamento, a mensagem que vem para mim, e todas as vezes que eu cometo o equívoco de julgar, que eu tenho ficado muito atenta a isso, mas ainda escorrego. Toda vez que eu cometo um equívoco de julgar, eu falo, opa, imediatamente eu falo pra mim, opa, isso diz mais de você do que do outro. Porque o julgamento é isso, gente, diz mais de quem está julgando do que quem está sendo julgado. Porque é a opinião do julgador, é a ótica do julgador, é o ponto de vista do julgador. Sem nem escutar muitas vezes a opinião, o ponto de vista, o sentimento do outro, a história do outro. E é mesmo que às vezes escute, existe ainda uma barreira, um impedimento de você acolher a história do outro. Nós somos todos seres humanos imperfeitos, eu tenho repetido isso aqui constantemente, imperfeitos, limitados, equivocamos, caímos, levantamos. A questão não é o tanto assim que a gente cai, é o tanto que a gente cai de novo sem atenção, o tanto que a gente não coloca um olhar de crescimento para a nossa vida, enquanto a gente continua repetindo ciclos que nos fazem muito mal. Então, quando a gente julga, a gente só pensa muitas vezes se o outro sabe, o outro, né, conhece o julgamento, chega no ouvido dele, causa uma ferida no outro. Mas antes de causar uma ferida no outro, tem uma ferida aqui, ó. Aqui. Porque quando eu não tô julgando o outro, eu olho o outro, fico feliz com o caminho que o outro trilhou, com onde o outro alcançou, é porque eu sei que o outro tem pra ele, mas eu também tenho pra mim. Quando eu tô julgando o outro, existe uma arrogância e uma falta. Muitas vezes uma falta de confiança.
uma falta de humildade, mas existe uma falta de escuta, mas existe uma falta. Então, o julgamento é uma lança de duas pontas, fere lá e fere cá. Só que muitas vezes eu não me dou conta que fere aqui, porque eu não paro para prestar atenção no que eu estou sentindo antes de fazer um julgamento do outro. Então eu te convido, né, a pensar em algum julgamento que você tenha feito, ou daqui para frente, quando você quando você for julgar alguém, parar para pensar o que você está sentindo para dar aquela sentença, para dizer aquela verdade tão verdadeira, porque a gente fala com uma convicção num julgamento, né? Como se a gente tivesse certeza de que é daquele jeito, como se a gente tivesse certeza que não existe jeito de ser diferente. E isso é o maior equívoco que a gente pode cometer. Porque toda moeda tem dois lados. Tem a ótica de uma pessoa e a ótica de outra pessoa. Se eu ler o mesmo texto que você, uma parte do texto vai chamar a minha atenção, outra parte vai chamar a sua atenção, e mesmo que a mesma parte chame a atenção de nós dois, cada um vai ter o seu ponto de vista, a sua percepção, o seu jeito de contar a história, de passar para frente, de relatar.